Queremos, diante de Ti, reconhecer a nossa insignificância, a nossa pequenez, nossas limitações diante de Ti. Queremos rogar a Ti, ó Pai, misericórdia. Misericórdia, que venhamos a realmente tomar o Teu texto com seriedade. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento que queremos ouvir a Tua voz. Só pedimos graça e misericórdia, porque sem graça e misericórdia não podemos alcançar absolutamente nada. Rogamos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, que habita em nós, venha agir em nossos corações e mentes essa noite, nos dando condições de uma noite edificante. Segundo tudo que está ao nosso redor, venha colaborar para uma noite de edificação. Em nome de Jesus. Amém. Ok, Eclesiastes capítulo 6. Essa, para quem não sabe, é a nossa 10ª pregação no livro de Eclesiastes. Estamos lutando com esse livro, ao longo desses vários domingos aí sequenciais. E a nossa luta não é somente muitas vezes de entender o texto bíblico. No livro de Eclesiastes, muitas vezes, a nossa luta é como lidar com a informação desse homem que nós temos chamado de mestre, que também é chamado de Eclesiastes. Então vamos recapitular algumas coisas que nós temos aprendido. Nós tivemos aí um intervalo aí. O pastor Guilherme esteve aqui domingo passado pregando em Tiago. E talvez esse domingo já deu o suficiente para você esquecer uma série de coisas sobre o livro de Eclesiastes. Eu estou relembrando muitas coisas no livro de Eclesiastes. Primeiro, ele é um livro dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte você tem as palavras do autor. No meio do livro, que é a parte predominante da obra, você tem não as palavras do autor do livro, mas as palavras de um mestre, que ele se coloca na primeira pessoa. E no final você tem a palavra do autor do livro. É como se o autor do livro fizesse uma introdução apresentando a teologia, a visão de vida desse mestre, e no final ele faz uma crítica a esse mestre, Então o que nós temos aprendido é que a síntese da mensagem desse mestre, que vai ser, digamos assim, criticada no final da obra. Por isso que Eclesiastes é uma obra, digamos assim, que deve ter muito cuidado com ela, como o livro de Jó. Você não pode começar e ler e parar no meio, porque no final de Jó nós sabemos que a palavra dos amigos de Jó estão erradas. Precisamos até o final para entender quem está certo e quem está errado na história. Assim também é o livro de Eclesiastes. Eu preciso ir até o final para então entender que as palavras do mestre, que é basicamente o miolo e a grande parte do livro, são palavras perigosas, palavras que podem mexer com a nossa alma, palavras extremamente perigosas e negativas. A síntese da mensagem desse mestre é vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou em outras traduções mais atuais, a vida não tem o menor sentido, todas as coisas não fazem sentido algum. Essa é a conclusão do mestre. Qualquer outra observação que ele venha fazer, ele faz à luz dessa verdade que ele entende. Lembrando sempre que o mestre, para chegar a essa conclusão, ele não consultou ninguém. Ele observou simplesmente a vida pelos seus olhos e observou a vida debaixo do sol. Ele concluiu isso a partir dele mesmo. Ele diz: eu vi, eu percebi. Ele nunca diz: eu escutei, ou alguém me disse. Ele não faz uso da revelação de Deus anterior. Ele simplesmente usa a sua própria experiência para chegar a conclusões que chegou. E a conclusão mais importante é: a vida não tem sentido nenhum. Esse tipo de mestre é extremamente perigoso para qualquer pessoa. Então o autor de Eclesiastes, querendo cuidar do seu filho, que é a palavra que ele usa no final do capítulo 12 lá, filho, ninguém sabe se filho é um filho mesmo ou se é somente um discípulo. Querendo cuidar do discípulo, ele então cita as palavras do mestre para o seu discípulo, dizendo: tem cuidado, porque enquanto esse mestre diz que todas as coisas não fazem sentido nenhum, para nós a suma de todas as coisas é: teme a Deus, adora a Deus, ama a Deus e guarda os mandamentos do Senhor, porque um dia prestaremos contas.
Enquanto no livro de Eclesiastes, ou melhor, o mestre vai dizer que todos vão para o mesmo lugar, que o animal é para o mesmo lugar do homem, ou que ele não sabe o que acontece depois da morte, o autor de Eclesiastes sabe o que acontece depois da morte. Nós iremos prestar conta ao nosso Criador. E o que o nosso mestre, que quando eu digo nosso, no sentido que nós estamos ligados a ele de alguma forma, não que ele é o nosso mestre no sentido final. O que ele nos diz aqui nessa passagem do versículo 1 ao versículo 9? Lembrando que no nosso último encontro, o tópico era riqueza. E ele continua ainda nessa mesma linha, ainda falando sobre riqueza. Ele ensinou muito sobre riqueza. E uma das coisas que ele ensinou foi que nem todo mundo consegue ser rico e usufruir da sua riqueza. Muito pelo contrário, ele vai dizer que muitas pessoas que têm dinheiro, na verdade, quando o dinheiro aumenta aqueles que consomem. Então ele vai fazer uma observação e ele conclui que a vida não tem sentido, porque ele, poxa, o cara tem dinheiro, o cara tem filhos, e o cara viveu muito tempo, e ele não consegue usufruir disso. Isso não faz sentido nenhum. O problema desse mestre é que ele toma essa realidade como um padrão de tudo. Ele vai até começar dizendo assim, ó: eu vi outro mal debaixo do sol, que pesa bastante, na minha versão tem sobre quem? Sobre a humanidade. Então o autor não está falando de exceção aqui, ele está falando de uma regra. Tanto é que a solução sempre dele é aquela expressão latina, né? Carpe diem, que é viva o momento. Você tem o que aí agora para curtir? Então curte o momento. Uma vida observada debaixo do sol, vista debaixo do sol, a única solução que o cara tem é essa. O que eu tenho agora? Eu tenho isso. Então curta o que você tem, porque é isso aí, não passa disso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras do mestre, porque elas nos distanciam, na verdade, de uma vida de adoração a Deus. É uma vida de resignação. Tanto é que a visão de temor do mestre não é a visão de temor do autor de Eclesiastes. Quando o mestre fala em temor, tema a Deus, ele está sempre ligando o temor a Deus a algum tipo de medo, algum tipo de resignação. Poxa, o que eu tenho que dar é isso mesmo, então eu vou ficar aqui temendo diante de Deus. Já o temor a Deus, referido pelo autor de Eclesiastes, é a adoração, é a aproximação a Deus. O que esse autor vai dizer? Então, o que a gente percebe, a gente tem percebido já ao longo dessa leitura, é que o mestre, ele é um homem que tem uma postura resignada da vida, e ele é um homem que tem, sim, as suas acusações contra Deus. A gente já viu isso em alguns momentos. Deus colocou um fardo muito pesado sobre os homens. A palavra que ele utiliza aqui para mal, no versículo 1, nos bem colocada na parte final, quando ele vai falar grande mal, é uma palavra de um peso moral muito forte. Então, novamente, esse mestre, ele não nega que Deus exista. Ele é um cético, mas ele ainda crê que Deus existe. Mas a crença dele em Deus é uma crença que não leva a uma postura de adoração a Deus, a querer ver a glória de Deus sendo manifestada nas pessoas. Ele, na verdade, tem acusações contra Deus. Ok? Observe o que ele vai dizer. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Que mal é esse? Ora, 2 pontinhos aí, né? Deus dá riqueza para a pessoa. Então, esse mal que ele está vendo é realizado por quem? Por Deus. Eu vi uma coisa terrível no mundo. É uma coisa terrível, mal, moral, terrível. Deus dá riqueza para pessoas e não dá, juntamente com a riqueza, a capacidade de usufruir da riqueza. E nos versículos anteriores ele ainda diz assim: alguns que têm essa capacidade, Deus não permite que elas pensem nas coisas profundas da vida. Então o autor está dizendo mais ou menos assim: se você tem muito dinheiro e você usufrui, você não pensa nas coisas profundas da vida. E é Deus que não faz você pensar nas coisas profundas da vida. Agora, se você pensar nas coisas profundas da vida, certamente você não vai usufruir das coisas que você tem, porque você vai ser sábio, vai conhecer as coisas e vai sofrer por isso. O discurso desse mestre é contrário a Provérbios capítulo 8, quando diz para a gente que a sabedoria tem vantagens, que quem é sábio, na verdade,
está acima de qualquer um. A ideia do livro de Provérbios é fazer com que você seja sábio. Ele não vê nada de negativo na sabedoria. O autor de Eclesiastes, o mestre aqui, citado pelo autor de Eclesiastes, vê sim. O que ele diz? Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada aos seus olhos, que os seus olhos desejam. Essa expressão, os olhos desejam, a gente já viu ela no capítulo 2, quando o mestre, colocando-se, usando a persona de Salomão, utiliza aquela figura de que como ele fosse Salomão, e ele diz: eu nunca neguei nada aos meus olhos. Bom, e mesmo assim ele não encontrou sentido na vida. Ele diz aqui, tudo que os olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar das coisas, e outro as desfrutas em seu lugar. A gente já viu isso também no capítulo anterior, quando ele fala que muitos trabalham, morrem, e aí deixam para os outros usufruir, né? E ele vai colocar isso como algo ruim, né? Algo negativo, algo que não é compreensível. Aí ele vai dizer: isso não faz sentido. Olha a expressão, é um mal terrível. A sua versão tem assim? Um mal, como é que tem? Uma enfermidade? Mas o bom é a palavra, eu gostei da tradução, mal terrível. É uma coisa horrível que está acontecendo. E isso é realizado, segundo esse mestre, pelo próprio Deus. Aí ele conta uma anedota, né? Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Algumas pessoas podem ver essa frase como algo negativo, né? Na nossa cultura, onde filho geralmente é peso, né? É visto como algo negativo. Ter 100 filhos é ter meu Deus, eu me dei mal nessa vida, né? Mas aqui a ilustração é o contrário. Na cultura, não diria nem cultura judaica ou israelita, eu diria cultura bíblica, ter filho é uma bênção de Deus. Então ele pode ter 100 filhos, ou seja, que é um sinal de fertilidade, da aprovação de Deus, né? Ter filho é um sinal de que o pecado não venceu completamente, que ainda há vida, que Deus ainda gera vida. Há uma série de verdades teológicas em volta de alguém ter um filho. Aí ele diz assim: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Ou seja, são duas bênçãos grandiosas no livro de Provérbios: ter filhos e viver muito. Daqui a pouco a gente vai ver no livro de Provérbios algumas passagens que mostram isso. Viver muito e ter sabedoria é algo extremamente positivo no livro de Provérbios. Mas aqui ele está colocando: olha, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Não é a primeira vez que o autor faz isso. Não é a primeira vez que ele vai chegar a um ponto assim: uma criança que nem nasceu é melhor do que alguém que está vivendo nesse mundo e experimentando as coisas desse mundo. Já ouvi alguém dizendo assim: não vou ter filho porque o mundo está tão cruel. Está vendo? Mais ou menos como é que Eclesiastes. Mais ou menos a mesma coisa. O mundo é tão cruel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Procura uma desculpa melhor. Ser um pouquinho mais sincero com você, porque ninguém deixa de ter filho por causa que o mundo é cruel. Se fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Vivemos situações muito mais cruéis ao longo da história da humanidade. Tá? Eu sei que existem circunstâncias em que ter filho não faz sentido, né? Como a gente já aprendeu no livro de Jeremias, né? Jeremias foi proibido de ter filho por causa da situação presente dele. Paulo vai dizer que é bom você ficar solteiro pela situação presente, pela tribulação. Tem hora que nem casar faz sentido, por causa de uma determinada situação. Então, por exemplo, quem está vivendo se você fosse um daqueles imigrantes lá que está saindo da Síria, aí o cara vai inventar de casar e ter filho naquela circunstância, não faz sentido nenhum. É uma circunstância complicada. Mas via de regra, uma vida normal, ter filho. Então ele está dizendo, ele já disse outras vezes, que não nascer, ou nascer e morrer, e nem ter que ver a luz dessa vida, é melhor do que ter muitos filhos, nascer muito e não desfrutar. Daqui a pouco a gente vai ler um salmo que diz o contrário desse mestre aqui. Ela nasce em vão, e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido.
embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Que homem é esse? É um homem que tem dinheiro, é um homem que tem filhos e é um homem que vive muito. Esse homem é mais infeliz do que um aborto. Um aborto é mais feliz do que essa pessoa. Aí, não, pastor, mas é uma pessoa que não desfruta. Mas ele está dizendo isso como se isso fosse a regra da humanidade. Ele está dizendo que, via de regra, isso acontece. Tanto é que, se você depois voltar para o capítulo 5, voltar para casa, ler com atenção, você vai ver que ele vai mostrar que poucas pessoas realmente é que conseguem fazer o contrário, ter tudo isso e usufruir. E se usufrui, não tem pensamentos profundos sobre a vida. O que é complicado, porque a gente sabe que um homem piedoso vive a meditar de dia e de noite. Ele medita nas coisas profundas. Então, o mestre aqui está querendo dizer assim: ou você é feliz e fica tolo e não pensa, ou você pensa e é infeliz. Situação complicada esse mestre. Continuando. Versículo 6. Pois, de que ele valeria, palavra muito importante para o livro, ele está sempre falando que proveito há, do que vale, qual é a vantagem. Há realmente algum tipo de vantagem aqui? Que vantagem é? Que existe? O que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? E lembra que esse mestre vê as coisas sempre debaixo do sol. E ele não tem nada a dizer para nós sobre o que acontece depois da morte. Ele não tem nada a dizer sobre isso. E por isso que ele diz que todo mundo no mesmo lugar. Ele até chegou a comparar já o homem com o animal. Todos os dois morrem. Todos vão para debaixo da terra. Então, alguém que vê a vida debaixo do sol, ou seja, sem a revelação de Deus, é alguém que chega a essa conclusão aqui, ó. Se todo mundo vai para o mesmo lugar, tanto um aborto como um homem que vive 1000 anos, 2000 anos, se esse aborto aqui vai para o mesmo lugar dele, e esse aqui passa 2000 anos, via de regra, experimentando insatisfação, ora, esse aqui sai ganhando. É a perspectiva dele. Continuando. E percebam como a vida aqui na terra é vista por esse homem como basicamente uma vida de resignação. Eu tenho que viver, eu tenho que passar, é o que eu tenho. É basicamente esse tipo de vida que ele está propondo aqui. É um fardo. E é triste às vezes ver, a gente vê alguns cristãos exagerando também, chegando quase a essa mesma conclusão. E na parte das aplicações eu quero desafiar você a ver essa vida como um dom de Deus, um presente do Senhor. E ele vai dizer: todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao todo? Algumas declarações, eu acho que o problema do sábio aqui, desse mestre que está dizendo, é que tem horas que ele fala uma coisa certa pela razão errada. É por isso que ele se torna perigoso a leitura. Porque quando ele vai descrever um mundo de vaidade, ele está certo em muitos pontos. Por isso que em algumas aplicações eu gosto de dizer assim, em certo sentido, ele tem razão aqui. Mas lembra que toda a declaração dele é resumida em que sentido? A vida não faz sentido. E nós não podemos dizer isso. Um cristão não pode olhar para o mundo e dizer assim: a vida não faz sentido. Porque para nós faz todo sentido. Vivemos com um objetivo hoje em ética, lembra? Nós vivemos para a glória de Deus. Nós temos um objetivo sólido, firme. E ele diz: que vantagem tem o sábio em relação ao poder? Ele entra nesse tópico de sabedoria, parece que ele está meio que quebrando a linha do pensamento, mas não. O tópico sabedoria e dinheiro está muito ligado. Se você ler o livro de Provérbios, por exemplo, você vai ver que a sabedoria está muito ligada às finanças. Lembra que o livro de Provérbios é um livro que trabalha com
aquilo que acontece de forma mais de regra geral, não é uma promessa que está sendo feita no livro de Provérbios. Porém, o que ele coloca aqui, observa o versículo 8, né? Ele liga o tópico sabedoria ao tópico finanças. O livro de Provérbios faz isso também. Aí, qual é a vantagem de ser sábio em relação ao todo? Que vantagem tem um pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, ou a ideia de que contentar com o que você tem na sua mão, né, do que sonhar com o que se deseja. Isso também ele termina com a sua frase, o seu refrão da obra toda, e isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Então, ao ler o livro de Eclesiastes, tenha muito cuidado para não entrar no deprê, né? Você pode entrar no deprê profundo. Eu trouxe aqui algumas aplicações, não são muitas aplicações, eu queria desenvolver bem elas com vocês hoje. A primeira aplicação é a seguinte, eu vou ler ela com atenção, se possível eu quero repetir para você não perder, né? O mestre, não o autor de Eclesiastes, tem uma visão equivocada de Deus, da soberania de Deus, da nossa responsabilidade e o estado de pecado em que o mundo vive. Ele tem uma visão equivocada desses elementos. O autor de Eclesiastes, por outro lado, que é outro livro, não o mestre, nos convida a adorar a Deus. Esse autor, esse mestre, ele tem uma visão equivocada da soberania de Deus. Por quê? Porque ele não joga para o homem a responsabilidade que é do homem. E ele esquece também de uma coisa muito clara nas Escrituras, de que esse mundo é um mundo que está deteriorando mesmo. Não é surpresa nenhuma para a gente saber que alguém está doente. Não deveria ser surpresa nesse sentido. Não acredito, alguém ficou doente? Claro. As pessoas perdem muito dinheiro de uma noite para outra, as pessoas ficam doentes, as pessoas morrem de uma hora para outra de forma tola muitas vezes. O mundo é assim. O mundo sob o domínio do pecado é assim. Romanos escreve isso para a gente. Contudo, a Bíblia deixa claro para a gente que ao mesmo tempo que Deus é soberano, todo ser humano é responsável. Essa relação entre as duas verdades é que a gente não consegue entender. Aí é o nosso limite. Mas a gente nunca pode negar nem uma verdade, nem a outra. E se eu puxar demais para uma verdade e esquecer da outra, eu também estou errado. Eu tenho que manter o que alguns chamam de antinomia, ou alguns chamam também de verdades paradoxais, que a gente não consegue compreender como misturar uma com a outra. Mas Deus é soberano e o homem é responsável. O que parece é que esse homem aqui tirou toda a responsabilidade humana, pelo menos nesse raciocínio dele, e jogou tudo para Deus. Há uma visão equivocada desse homem com respeito a esses tópicos importantes. O mundo está sob o domínio do pecado. Deus é soberano e o homem é responsável. Essas verdades, se não forem compreendidas, ou você puxar para um lado, Deus é soberano, aí você tira toda a responsabilidade humana. Isso pode gerar ou um fatalismo, ou você pode ficar revoltado com Deus. Se você esquecer a soberania de Deus, você vai orar para quê? Se não está entregue às nossas decisões somente. Então, essas verdades, o mundo está sob o domínio do pecado, Deus é soberano e somos responsáveis, elas devem se manter em conjunto, bem compreendidas. Caso contrário, você pode cair numa postura de rebeldia, de indignação contra o próprio Criador. E aí é o contrário do que o autor de Eclesiastes propõe para a gente. Porque o autor de Eclesiastes vai dizer para a gente o quê? Vamos adorar a Deus, vamos amar a Deus. Lembra que o conceito de temer a Deus no livro de sabedoria não é só ter uma reverência a Deus, é adorar a Deus, é amar a Deus, é obedecer a Deus. Ele convida a gente para isso, mas não parece ser muito a tônica do mestre aqui. Há um mal que eu vi sobre a terra, um mal terrível. Deus dá isso para a pessoa e não faz isso. E ele convida sempre as pessoas a terem medo de Deus e não a adorar a Deus. Se você tiver uma visão equivocada da soberania de Deus, da responsabilidade humana, você não vai adorar a Deus. Você vai temer a Deus, mas não vai adorá-lo. Ou então você vai desrespeitar a Deus e não adorá-lo.
é extremamente importante a gente entender quem Deus é, o seu plano, estudar mais a Bíblia. A gente estava falando sobre isso no nosso curso de Semeate, iniciou uma matéria chamada Introdução à Teologia, e a gente colocou lá, por que estudar teologia? Por que se aprofundar? Por que comprar livro de teologia? Porque as crenças corretas afetam a nossa alma, afetam a nossa vida. Uma crença equivocada leva você a uma postura de rebeldia a Deus, ou leva você a uma postura de adoração a Deus. Segunda aplicação: para quem toma a vida debaixo do sol, ou seja, ignora a revelação de Deus, só confia nas suas próprias observações, observa o mundo, para quem vive assim, a vida não se torna atrativa, a não ser que você pare de pensar. A vida não se torna algo atrativo. Tanto é que quem escolhe uma vida de prazer para a vida ter sentido, pode estar conversando com ele sobre questões importantes da vida que ele não gosta de conversar. Ele não gosta de tratar sobre isso. Se for um filme mais profundo, que trate de questões mais relevantes, ele não gosta, porque ele quer ficar na ignorância. Essa semana eu assisti Matrix 2 vezes. Cadê a Matrix 2 vezes. Matando também. E nesse filme tem um personagem que ele prefere a mentira do que a realidade. Ele prefere a vida mentirosa. Ele não quer se aprofundar na realidade. Tem muita gente que é assim. Quem vive debaixo do sol, ou seja, pessoas que não querem levar em conta a soberania de Deus, como Deus existe, como Ele interfere na humanidade, como nós somos frutos da ação dEle, não Ele a ação, fruto das nossas perspectivas ou decisões nossas. Ele é o soberano. Quem vive a vida debaixo do sol, ou chega à conclusão de que a vida não faz sentido nenhum e vive de resignado, que é o caso de muitas pessoas, inclusive, que lidam com humor. A gente estava falando um dia sobre quem lida com humor. A gente tem aqui no Ceará, a gente tinha um chicanismo, que era uma pessoa, né, ligada ao humor, mas que vivia de depressão. Era um cara que vivia extremamente arrasado. Muitos caras que lidam com humor vivem assim, porque ele tem no humor o escape. É o que eu tenho. Se eu não posso fazer nada, eu vou rir do que eu não posso fazer. É o que eu posso fazer. É isso. É uma vida de resignação, ou é uma vida de ilusão. Porém, eu citei aqui, peguei aqui uma parte do Salmo, e para eles, né, a morte parece ser atrativa. Para o mestre, a morte é algo interessante. Assim, o morto é mais feliz do que quem está vivo. Não é isso que ele colocou hoje, né? Então parece que a morte não é atrativa. Por isso que o livro, se não for devidamente compreendido, ele pode dar ideias estranhas para você. Esquisitíssimo, dependendo do seu estado de espírito. Mas ele diz assim: é melhor ser um aborto do que viver tantos anos e nos usufruir, que é a regra desse mundo. Olha o que o salmista fala. Lembra dos salmos imprecatórios? Salmos em que o salmista coloca a justiça de Deus sobre os inimigos de Deus. Lembra disso? Olha o que o salmista deseja do seu inimigo. Eu vou ler. Sejam como a lesma que derrete pelo caminho, sejam como um feto abortado, não vejam eles o sol. O que o homem de Deus deseja do inimigo? Que ele seja como um feto abortado. E o que o mestre está dizendo aqui? É melhor ser um feto abortado. Então peraí, cara, ou eu fico com o salmista, ou eu fico com esse mestre. Porque o que ele está dizendo de ser um feto abortado é melhor do que viver 2000 anos e ter 100 filhos e ter muito dinheiro, o que ele está dizendo é o contrário do que encontra nos Salmos e nos Provérbios. Na verdade, o feto abortado é o que você deseja para o inimigo de Deus e não para ninguém. Ninguém chega a essa conclusão sobre a humanidade. Ninguém propõe isso como solução. Isso é desgraça, não é solução.
Alguns textos aqui contrastantes com o autor de Eclesiastes, quero ler para vocês. Vamos aí, abre o Provérbios, a gente vai dar uma caminhadinha rapidamente no livro de Provérbios. Vamos ler Provérbios 3. Provérbios 3. O que o mestre citado pelo autor de Eclesiastes diz? Vida longa, dinheiro, ter filhos, não necessariamente quer dizer que você vai ser feliz, muito pelo contrário, a regra é que quem tem isso não é feliz. Tá? Ou você tem isso e é infeliz, ou você tem isso e é feliz e não pensa. Olha o que Salomão vai dizer, versículo 16: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Versículo 18: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Capítulo 4, versículo 10: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. O que é, para o autor de Provérbios, uma bênção. Ele não está dizendo assim: meu filho, você vai ter vida longa, e olha a desgraça. Não. Ele coloca isso como algo positivo para o seu filho. Eu vou dar todas as orientações, porque eu quero que você tenha vida longa e tenha muitos filhos. É isso que eu quero. Provérbios 28, rapidamente. 28, versículo 16 diz assim: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam ganho desonesto prolongam o seu governo, os seus dias também no governo. É outra forma de traduzir. Mas o que ele está dizendo é: quem é honesto vive mais. Agora, só faz sentido a orientação de Salomão se vida longa for considerado uma bênção. Salomão orienta várias vezes seu filho a ser sábio, porque sendo sábio, provavelmente ele vai ser também rico. Então, só faz sentido isso se a riqueza tiver algo de bom. Só faz sentido isso se a vida longa fizer sentido. Só faz sentido se ter filho faz sentido também. Lembra, o mestre citado em Eclesiastes é o homem que está dizendo o contrário disso. Você pode ter vida longa, você pode ter dinheiro, você pode ter vários filhos. Não, a regra comum é que as pessoas não usufruem. É melhor nem nascer. Já o salmista diz que não nasce o meu inimigo. Eu quero ficar vivo, eu quero que meus filhos nasçam, eu quero meu filho crescendo, eu quero meu filho viva muito tempo. Os inimigos que não nasçam. Mas o meu filho, como é que ele vai dizer para a gente? Lembra que a gente deu aqui o Salmo 128, que é um salmo falando das bênçãos comuns, as bênçãos ordinárias, que é o quê? Trabalhar, ter uma mulher, ter filho. É isso. O que vai dizer? Os filhos são como brotos. São plantinhas nascendo ao redor da mesa. Se isso não é bom, por que colocado como homem que teme ao Senhor, que trabalha, curte o seu trabalho, tem sua esposa, seus filhos, é um homem, como é que diz o Salmo? Feliz. É um homem feliz. Já o infeliz desse mestre está dizendo para a gente que a via de regra é isso. Por isso nós não podemos concordar com o mestre. Por quê? Porque o autor de Eclesiastes não concorda com ele. E aqui eu tenho uma consideração a fazer importante. Enquanto esse autor parece viver uma vida resignada, é o que dá, vamos viver, é o que tem, é por aí. É cada dia vivendo essa situação, né, pastor? E vamos vivendo, vamos levando. Essa vida resignada não faz sentido com o que nós temos
do que Deus tem proposto para a gente. Há razões para a gente ter um grande interesse nessa vida. Vou repetir. Há razões grandiosas para termos interesse nessa vida agora. Quando a gente estudou o livro de Apocalipse, a gente aprendeu que Deus vai fazer novos céus e nova terra. A gente aprendeu que existe, em contraste com a realidade de hoje e o novo céu e nova terra, essas duas realidades, hoje e o novo céu e nova terra, existe elementos de continuidade e descontinuidade. Tem coisas que vão continuar até o novo céu e nova terra, e coisas que não vão continuar mais. A tristeza não vai continuar mais, mas a vida social, tanto é que vai ser uma cidade. A Nova Jerusalém é uma cidade. Para nós, cidade tem a ver com aglomeração de pessoas, mas cidade no tempo antigo é mais do que isso. Cidade tem a ver colado com pessoa. Cidade é aglomeração, cara. Todo mundo é densidade demográfica. Entupido. Isso é uma cidade. E Deus diz o seguinte: na eternidade vai ter uma cidade. Quando a gente estudou o livro de Apocalipse, o que a gente percebeu foi que muito do que Deus vai nos dar, nós já podemos usufruir agora. Nós temos razões para valorizar a vida, porque muitas coisas que nós vamos usufruir sem lágrimas no futuro já podem ser usufruídas agora. Agora. Amizade, respeito dos outros, respeitar as pessoas, doar-se às pessoas. Tem tanta coisa que a gente pode usufruir. Nós temos razões para termos interesse nessa vida agora. Percebam, Paulo, ele vai dizer que estar com Cristo é lucro, é verdade, mas ele vai dizer o quê? Para ele melhor é ficar aqui, porque ele ia pregar o Evangelho. Você pensa no cara lá, o tristão lá, o cara muito triste do livro do Salmo 1, Salmo 88. Super triste, mas ele argumenta com Deus dizendo o quê? Eu quero ficar vivo porque eu quero louvar o teu nome. Nós temos razões para estarmos vivos, para vivermos aqui. Razões que fazem sentido, e não dizer que a vida não faz sentido. Anunciar a verdade do Evangelho é uma razão para ter interesse nessa vida. Aliás, essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de sermos o que somos. O Espírito Santo nos transformou em testemunhas de Jesus. Atos 1 e 8. Deus nos fez testemunhas. É o que nós somos, não é o que nós queremos ser. O Espírito Santo, quando toma alguém, faz desse alguém que vai anunciar o Evangelho para as pessoas. Essa é a razão de ter interesse na vida. Ver a glória de Deus na vida das pessoas não é interessante? Eu prefiro ver a glória de Deus na vida das pessoas do que ser um bobo. Eu prefiro pregar o Evangelho do que ser um bobo. Ver o bem, aliás, fazer o bem, expressar, refletir o amor de Deus ao mundo de trevas, é uma grande motivação para estarmos vivos. Espalhar a glória de Deus por meio da criação dos nossos filhos é uma razão para vivermos. Poder ver que de alguma forma nós obedecemos às ordens da criação do livro de Gênesis. Multiplicai, encham a terra, dominem a terra. De alguma forma eu ajudei para que a obediência do Senhor, a palavra do Senhor, fosse obedecida. Pela minha obediência direta, pela obediência dos meus filhos. Hoje meu filho é um cientista, hoje meu filho é um professor. Todos eles estão de alguma forma dominando essa terra e multiplicando. Isso é razão para estarmos vivos. Temos muitas razões para vivermos e discordar desse mestre que o autor de Eclesiastes discorda. Nós podemos ver esse mesmo mal que ele vê. Sim, existem pessoas que têm dinheiro, têm filho, tem tudo isso no usufrui? Tem, mas essa não é a regra. Isso também não é um alvo. O problema não é ter ou não ter dinheiro. O problema não é ter ou não ter filho. O problema não é ter ou não ter muito tempo de vida.
essas coisas estão subordinadas a algo maior, que é viver para a glória de Deus. Se você não vive para a glória de Deus, realmente, muito tempo de vida para você não tem muita diferença. Se você não vive para a glória de Deus, muito dinheiro é muito problema. Se você não vive para a glória de Deus, filho vai ser peso e não bênção. Mas para nós que seguimos ao Senhor, que entendemos a realidade do mundo, do pecado, o amor de Deus na pessoa de Cristo, e conseguimos enxergar a graça de Deus todos os dias da nossa vida, nós temos muitas razões para estarmos vivos. Muitas, várias razões para estarmos vivos. Mas elas são, digamos assim, todas essas razões, elas são ramos, elas são subpontos de uma verdade maior. Vivemos desse mundo para a glória de Deus. O autor do Salmo diz: eu quero viver muito, por quê? Porque eu quero te louvar. Eu quero ter filho para quê? Para ver o teu nome sendo louvado e espalhado nessa terra. Eu quero ter dinheiro para quê? Para poder fazer com que o teu nome seja glorificado através dele. Eu mostro para as pessoas que mesmo tendo dinheiro, ele não é o meu Deus, mas sim o Senhor que é o meu Deus. Quando você vive para a glória de Deus, todas essas coisas têm o seu devido lugar. Mas alguém que vê a vida debaixo do sol, realmente vai chegar às mesmas conclusões que esse mestre aqui chegou. Nós não podemos chegar. Nós nos apropriamos da revelação de Deus na pessoa de Cristo, e através dessa revelação compreendemos muito bem quem somos, quem Deus é, qual o seu plano para cada um de nós, e como faz sentido viver a vida para adorar e amar e revelar e refletir a glória de Deus nas pessoas. Hoje estudando ética, a gente disse que ao tomar decisões éticas, a gente tem que levar em conta a situação. Foi isso que eu falei? E que a situação envolve saber o porquê estamos aqui. E eu coloquei alguns propósitos. E para quem não teve uma escola, e para quem teve, vai reforçar, para quem não teve, vai saber. Nós temos propósitos de vida. O que eu às vezes fico triste é que às vezes alguns cristãos tomam decisões não à luz desses propósitos, mas à luz simplesmente do seu próprio prazer, da sua individualidade. Nós temos propósitos: a glória de Deus, a grande comissão, pregar o Evangelho no mundo todo. É o nosso propósito, isso aí é o propósito da nossa vida. O reino de Deus, procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos propósitos grandiosos. Quando nós perdemos o foco desses propósitos, nós vamos cair em outros propósitos. Então o propósito para você vai ser o que faz mais sentido para você, é o que funciona, é o que te dá prazer, e não a glória de Deus. Eu digo uma coisa para você: todo mundo aqui tem algum propósito de vida, porque senão você não consegue nem acordar no outro dia, querido. Todo mundo tem algum tipo de propósito, algum tipo de alvo. O problema é quando todos os nossos alvos são pequenos, são curtos, e esses alvos curtos não ficam à luz de um alvo maior, que é a glória do Senhor. Então, todos esses alvos curtos, como por exemplo dinheiro, vida longa, filhos, tudo isso só faz sentido lá no Salmo 128, porque o autor diz assim: bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor. Pronto. Aí ele vai ficar feliz com o trabalho dele, com a mulher dele, com os filhos dele. Pronto. Porque ele ama ao Senhor, porque ele tem como alvo o Senhor. Aqui no livro de Eclesiastes, esse mestre olha para a humanidade, olha para a realidade, e ele não consegue ver isso, porque ele está sempre vendo as coisas debaixo do sol. E debaixo do sol você vai chegar a essa conclusão mesmo. Ou você fica debaixo do sol, considerando somente o que você vê, o que você percebe, ou você entrega a revelação de Deus.
E aí a mudança é completamente radical. Você tem razões para adorar o Senhor. Quando você olha a vida debaixo do sol, você fica resignado como mestre. Quando você olha para a revelação de Deus, os males que existem no mundo, você fica extremamente triste, arrasado, mas sempre consolado, com esperança sempre alimentada, com perspectiva de vida para amanhã sempre restaurada. Porque a palavra de Deus faz isso com a gente. Uma vida debaixo do sol é uma vida sem esperança. É uma vida que é basicamente aquele sambinha, né? Deixa a vida me levar. Mais ou menos assim. Você não tem propósito de vida, você simplesmente vai existindo. Eu digo para você o seguinte: você deve ter algum tipo de propósito. Amplie o seu propósito de vida. Ou coloque todos os seus propósitos de vida são propósitos curtos. Fazer faculdade, namorar com alguém, casar com alguém, ter filho, arrumar um emprego. Coloque todos esses propósitos pequenos sob um propósito muito maior. Aí sim você vai ter razão de estar vivo. Aí você vai ter razões para viver. Aí você vai poder dizer: é melhor ser um aborto do que... Não, para mim eu tenho muita razão para viver. Eu amo meu Deus. E mesmo com toda essa desgraça, eu posso ainda chegar em casa e comer uma boa comida, sabendo que tem muita gente passando fome. Aí assim eu posso sim comer e desfrutar. Eu não me considero melhor do que quem está passando fome. Eu entendo a vida à luz de um propósito maior do Senhor. Temos razões para estarmos vivos, irmãos. E se você está vivo, lembra uma coisa que me despertou uns anos atrás, aliás, uns meses atrás. Eu até escrevi assim: o órgão que nos mantém vivo, né, batendo no nosso coração, no nosso coração batendo, é um órgão que trabalha sem a nossa ordem. A própria criação revela para a gente isso, né? Que se você observar só a criação, só o ser humano, observar como é que funciona o ser humano, você vai ver que tem um órgão lá que ele não comanda, que é o que mantém o sangue circulando. E o homem não pode dizer para o coração: pare. Pode dizer? Porque senão, na hora de se suicidar, a pessoa só dizer uma ordem para si mesmo: vou morrer agora. Não precisava de métodos estranhos, bastava ele dar uma ordem para o coração. O que eu estou querendo dizer com isso é que no seu próprio corpo existe um sinal visível de que você está vivo por uma razão que está fora de você. Você está vivo não porque você escolheu viver. Existe razão para viver. Existe razão porque você está vivo. Deus o criou para a glória dele. E só Ele pode dizer para você o que você é. Você mesmo não pode dizer para você o que você é, porque você é uma criatura. Só o Criador pode dizer para a criatura o que ela é. E você foi criado para a glória dele. Nós temos uma razão para vivermos, irmão, para estarmos vivos, para acordarmos amanhã. E vamos lá, menina, acorda porque tem aula. Não, pai, quero 5 minutos. Não, tem que levantar agora. Bora tomar café. Estamos atrasados, corre. Eu acho que só eu chego atrasado na escola, né? Eu acho que é uma marca dos batistas. Eu estou percebendo que os batistas na escola, a água geralmente chega tudo junto. Estou atrasado. E tem razão para a gente estar amanhã dizendo para o nosso filho não, de novo, pela 50ª bilionésima vez: eu já te disse não. Tem razão para dizer não amanhã? Tem razão para dizer sim amanhã? Tem razão para a gente abraçar a nossa esposa amanhã? Tem razão para a gente estar acordando amanhã, tomando café, agradecendo a Deus? Temos razões. Nós não queremos ser um aborto. Nós não queremos ser alguém que não encontrou a luz. Nós queremos viver. Porque temos razões grandiosas e suficientes para isso, para vivermos. Eu fico pensando no que as pessoas falam quando alguém está perto da morte. E a pessoa está no hospital querendo desistir.
O que a pessoa diz para ela? Já viram como é vazio às vezes o que a pessoa diz? Não, vai dar tudo certo, você vai conseguir. A pessoa que está na cama pode olhar para você e dizer assim: para quê? O jeito está aqui, se eu morrer é vantagem. Ou seja, muita gente que estava na cama tem o mesmo pensamento desse mestre aqui, porque não tem a razão de viver. Se você não tem a razão de viver, a revelação maior para viver, então é isso mesmo. Quem está morto, né? Mas a gente sabe pela revelação que morrer hoje sem Cristo não é o melhor, porque nós sabemos o que acontece depois da morte, e sabemos que nem todo mundo vai para o mesmo lugar. E essas verdades profundas possam mexer no seu coração, te inquietar bastante. A gente está pronto para poder responder, ajudar, orar por você, levar você a meditar um pouco mais na vida, na razão da vida e no propósito da nossa vida. Vamos orar, nosso Deus. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, e sabemos que temos razões para viver, te amar, revelar o teu nome às pessoas, falar de ti, moldar nossos filhos para que eles realmente venham te glorificar, viver uma vida tal, de forma que os anjos, ao nos contemplarem, glorifiquem o teu nome, ao ver a tua sabedoria refletida em nós. Temos muitas e muitas razões para querer viver mais tempo, ter mais filhos, ter uma vida longa, porque sabemos que nesse mundo podemos glorificar o teu nome, revelar a tua glória às pessoas. Nos dá, ó Pai, vida longa. Pedimos ao Senhor isso. Não porque não queremos estar contigo de forma mais próxima, como o apóstolo Paulo nos ensina, mas porque estando vivos aqui, podemos ainda levar o teu nome a ser glorificado entre aqueles que nos conhecem. Faz essa igreja uma igreja que evangeliza, que reflete a tua glória às pessoas. Nos dá a razão certa para acordarmos amanhã. Nos dá um propósito maior de vida, que é a glória do teu nome. Comendo, bebendo, tomando banho, conversando, criando nossos filhos, dirigindo, dormindo, acordando, brincando, em tudo. Venhamos cada vez mais que essas coisas se encaixem perfeitamente com a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Pai. Nós somos gratos a Ti por nos dar a razão de viver, porque o Senhor nos deu a vida na pessoa de Cristo. Em nome dele.